Boa noite, pessoal. Professor Heitor aqui. Estamos começando hoje, né, o nosso primeiro episódio do podcast Fé e Ciência. Então, nós vamos hoje fazer vamos dizer assim, essa introdução nesse primeiro episódio, nesse primeiro capítulo, né, do nosso, né, Michel, do nosso podcast, né? Quando nós estávamos conversando aqui anteriormente, eu peço a sua paciência, porque nós somos tiozão, né, Michel? Nós somos tiozão. Então Careca já. Então nós pedimos a sua paciência se nós não formos tão modernos assim. Mas nós vamos nos esforçarmos para passar para você um conteúdo muito legal sobre fé e sobre ciência, tá? Para que você possa entender, eu vou me apresentar daqui a pouquinho, o Michel também vai já se apresentar. Nosso ministério, ele tem uma reunião mensal, presencial, onde nós fizemos em forma de palestra. Na verdade é tipo um painel. É um painel onde você tem as informações ali que um palestrante está dando e as pessoas têm a liberdade para fazer perguntas e tal. Então é um formato de painel aqui na Igreja Abapai, tá? Você está assistindo agora aí pelo canal da rádio, né? A Rádio Abapai, né? A produção me confirma, a Rádio Abapai. E também vai ser transmitido, né? Pelo canal Aba Fé e Ciência. Hoje, no canal Aba Fé e Ciência está sendo gravado, mas futuramente vai ser transmitido simultaneamente pelos dois canais. E o nosso ministério, o ministério aqui da Igreja Abapai Church de Criciúma, é um ministério que o propósito dele é um grupo de estudos. Esse é o nosso propósito, é um grupo de estudos, é um grupo onde nós temos reuniões mensais, onde nós temos aqui o podcast, onde nós temos o canal no YouTube, onde nós temos o perfil no Instagram, onde o nosso objetivo é estudos, né, na área da fé e na área da ciência. Porque nós entendemos, primeiramente, que a fé e a ciência, elas não são antagônicas, elas falam de coisas talvez diferentes em alguns momentos, mas os seus objetivos não são em caminhos contrários. Nós não entendemos dessa maneira. Muito pelo contrário, talvez uma fale de um jeito, a outra fale de outro jeito, mas elas falam de coisas muito parecidas, se não falar da mesma coisa. Nós entendemos dessa maneira. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que nós entendemos que tem pessoas que precisam, não é que precisam, mas que a gente sabe que quem convence do pecado, da justiça e do juízo, né, Michel, é o Espírito Santo. Só que ele usa caminhos, ele usa estratégias também, né? Esse convencimento, muitas vezes... Paulo, por exemplo. O convencimento de Paulo foi um clarão que deu num caminho que ele estava seguindo lá naquela época para perseguir cristãos, e lá que o Espírito Santo, né? Ficou cego e tal. Então cada um tem um jeito, né? Espírito Santo pegar. E algumas pessoas, através do ceticismo, através dessa incapacidade de acreditar que a vida foi criada, não só a vida, o universo todo, tudo que existe foi criado. Nós vamos falar um pouco melhor disso ao longo do nosso podcast de hoje. As pessoas precisam de um certo, digamos assim, uma conversa diferenciada. É a estratégia, né? Alguns precisam por exemplo, de uma reunião. Por exemplo, o Rodolfo Abrantes. Ele foi evangelizado e ele recebeu o Espírito Santo numa reunião de casa, num grupo de familiar que a mulher dele fazia, e ali ele recebeu. Então, ele entendeu. Então cada um tem um jeito. E nós estamos aqui para aquelas pessoas que precisam de uma conversa um pouco mais intelectual. Tem pessoas que são desse ramo, né? Então às vezes o cara é ateu, mas ele confia na ciência. E nós somos da ciência. Eu sou professor de biologia e sou biólogo. Tu vai se apresentar daqui a pouco, mas da matemática, da física, né? Então, numa conversa descontraída, de repente, no nosso local de trabalho, alguém pode ser tocado dessa maneira. Nós entendemos isso. Então esse é o propósito do nosso grupo. Eu acho que ficou claro, né? Mas a gente vai elaborar um pouco mais aí ao longo da nossa reunião. Mas vou me apresentar então. Depois o Michel vai se apresentar também. Sou professor Heitor, sou professor de biologia e biólogo também, né? Trabalho com meio ambiente, trabalho com levantamento de fauna, levantamento de flora, trabalho com iniciação científica, certo? E sou professor. Hoje, Michel, eu sou 80% professor e 20% biólogo. Eu queria ser 80% biólogo e 20% professor,
Porque quem dá aula para um sexto ano sabe que ser professor é meio complicado. Difícil, né? Mas esse é o professor Heitor. E o professor Michel? Boa noite, meu nome é Michel, sou professor de matemática e física, dois conteúdos que todo mundo adora, só que não. Mais odeiam do que adoram, mas eu sou um cara legal. Então eu tento fazer com que esse conteúdo fique descontraído, né, para fazer que eu traga as crianças para mim. Mas voltando ao assunto da fé e da ciência, acho que a gente conseguiu bater um papo, trocar uma ideia. O Heitor veio com a ideia de criar esse ministério, né? Nós, dentro da sala de aula, a gente vê coisas complicadas, né? Vindo de pessoas que deveriam, se não querem ajudar, pelo menos que sejam neutros. Mas eu vou dar um exemplo, a gente não vai citar nomes nem lugares, mas a gente pode citar o fato, né? Acredito que não vai causar nenhum problema. Um professor, ele falou para as crianças que ele era ateu. Um professor de biologia. Esses biólogos, olha, eu vou te falar. Um professor de biologia, né? Ele falou para as crianças que ele era ateu. E ele disse para as crianças do sexto ano que o mundo foi criado, que não foi Deus que criou. Que foi surgiu do nada. O Big Bang, a explosão, e que tinha lá aquela história toda daquela poça ácida, que ali, aminoácidos, não sei o quê. A evolução química dos compostos. Exatamente. E dentro dessa sala de aula, a qual eu também leciono, né? Tem 5 meninas que são dessa igreja, a Abba Pai Church. Elas congregam aqui, elas frequentam junto com os pais, elas vêm domingo à noite, às 20 horas, que tem o pré-teens, né? Então são crianças ali de 11 anos, né? E quando eu cheguei, elas estavam muito indignadas, Heitor. Tu não tens noção do tamanho da indignação dessas crianças. Tinha uma que estava quase chorando, assim, estava bem... dizendo, professor, o senhor acredita que o fulano falou isso, aquilo, ele disse que Deus não existe. Então, assim, ali eu vi que o nosso caminho é esse. É a gente, através desse ministério, tentar mostrar para essas pessoas, para essas crianças, que a fé e a ciência podem andar juntos, né? Aí eu tentei falar, disse, pessoal, tudo bem, ele falou que o Big Bang, mas por que Deus não deu o start? Por que não foi Deus que falou, vamos fazer o Big Bang, vamos criar a luz, vamos... Então, assim, talvez ele acredite nisso, mas eu, com a minha fé, eu acredito que foi Deus. É mesmo, né, professor? Então, eu tentei intermediar nessa situação. Não, e também assim, ó, durante muito tempo, né, era proibido você falar de criacionismo ou você se manifestar dando a sua opinião, dizendo que você acredita que a vida foi criada dentro de uma escola, numa sala de aula ou numa sala dos professores. Automaticamente você era colocado como ignorante, né, como um lunático, como um terraplanista, né, você era colocado como uma pessoa, você era colocado em descrédito. Você se transformava automaticamente numa pessoa de segunda categoria, sim, porque você acreditava nisso, né? Então, só que agora está tendo muitos movimentos, né? Você vai ter muitos nomes hoje nessa área, muitos nomes da ciência hoje se levantando e dizendo, não, peraí, nós temos que começar a questionar essas questões. E aí isso está começando a trazer uma certa liberdade. Então hoje é normal, assim, por exemplo, você pode se posicionar, até porque antigamente surgia uma ideia assim, ó, olha, a vida ela surgiu a partir do nada, através de uma explosão, toda a matéria e energia do universo estava concentrada num único ponto, só por isso aí já é uma coisa maluca de se acreditar, é a física do impossível, mas é o que eles acreditam, por isso que a gente sempre fala, né, que pro cara, para ser ateu, ele tem que ter muita fé, porque ele acredita em algo que realmente é impossível de acontecer. Mas, e aí os caras diziam, ó, seguinte, isso é ciência, eles davam um carteiraço, pá, ciência, se tu ir contra isso, tu é um
é ignorante, tu é um leproso, tu não é mais tu não é mais nem passível de estar na nossa roda, de tão ignorante que tu é. Era uma coisa nesse nível assim. E aí, uma coisa que é interessante é você saber o que está acontecendo. Então, a história, né, e o estudo da história também ajuda muito na ciência. Por isso que a história e a ciência também estão muito ligados, né? É interessante tu entender como que as coisas aconteceram, né? E aí, por exemplo, então se descobriu, né? Descobriu não. Fazendo um estudo historiográfico, né? Inclusive a gente apresentou isso na nossa primeira reunião presencial. Esse preconceito com o criacionismo, que surgiu a partir de algum momento, porque antes não. Os cientistas eram todos cristãos. Porque a ciência era feita dentro de universidades cristãs. Então eles eram, os professores eram padres, né? A maioria, né? A maioria. E aí isso tudo começou a surgir a partir do surgimento de uma corrente filosófica chamada positivismo, do filósofo Augusto Comte, onde ele transformou a ciência de fato numa religião, e para mudar a cabeça das pessoas ele chegou a criar uma igreja, a igreja da ciência, que tem inclusive um templo aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, né? A gente falou isso na nossa primeira reunião, eu botei a foto lá dessa igreja, né? E no altar dessa igreja não tá Jesus, não tá Deus, não tá num contexto católico, não tem nem santo lá, Maria, nada, não tem nada disso. Tá uma placa escrito ciência, onde eles cultuam a ciência. E aquilo foi muito simbólico na época, isso no século XIX, porque a ideia do Augusto Comte era, de fato, transformar a ideia das pessoas de ciência em algo religioso. Então, como é uma religião, uma religiosidade, você vê uma pessoa religiosa, não uma pessoa que trabalha com a religião de forma como um relacionamento com Deus, que é o que a gente quer, na verdade, um relacionamento com Deus, né? Não, trata a religião com religiosidade. Se tu falar mal da religião dele, ele fica bravo contigo. Tu fala mal da religião, das questões religiosas, dos rituais religiosos, tu fala mal da liturgia dele, o cara fica bravo contigo. Inclusive existe guerra. As pessoas se matam por causa de religião. Então o que o Augusto Comte fez? Transformou a ciência numa religião. Então hoje, mais de 100 anos depois, tu falava mal, tu vai contra a ciência, tu é um leproso. Tu é um terraplanista, tu é um ignorante. É daí que vem, né? Só que isso está mudando. Graças, como tu falou agora, a esses movimentos, né, de pessoas que são da ciência, mas que são da fé também. E aí, para finalizar aqui essa nossa primeira fala, Michel, e daí tu pode comentar também, muitos dos ganhadores de prêmio Nobel, para falar bem a verdade, a grande maioria dos ganhadores de prêmio Nobel da ciência, né, Nobel de Medicina, Nobel de Química, eram cristãos. Cristãos, né? Sim. Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, o próprio Darwin. Cristão. O Darwin era anglicano, ele era da igreja da Inglaterra, né? Sim. A igreja que a rainha, o rei, no caso, é o líder principal, né, na igreja anglicana. Ele era religioso, né? Só que hoje isso não se fala mais, obviamente, né? Então, acho que essa nossa primeira fala é para mostrar a importância de movimentos como esse que nós estamos fazendo, né? De podcast, reunião mensal, reunião para conversa, rodas de conversa, congressos, que nós vamos falar um pouco depois. O Congresso Fé e Ciência vai acontecer, né? A gente vai falar um pouquinho depois, né? E nós temos essa experiência de sala de aula e ver que isso acontece de fato. Né? Eu acredito que para te ser contra ou ser a favor de alguma coisa, tu tem que ter o conhecimento de tu entrar em alguma coisa. Por exemplo, a gente está aqui, a gente congrega aqui na igreja, a gente é cristão porque a gente tem um conhecimento, né? A gente leu a Bíblia, a gente ouviu a palavra, a gente conhece. Claro que tem muito da fé, que a gente tem a fé de que Jesus é o nosso Salvador, né? Mas e esse pessoal da ciência, qual é o conhecimento que eles têm para eles cultuar? O que eles conhecem de verdades e mentiras para que eles possam dizer que não, a ciência é só a ciência que é verdadeira. O outro lado
tá errado, né? Como tu falasse, muitas vezes o pessoal só da ciência, que acredita só na ciência, eles não deixam o outro lado se manifestar. Eles só têm um lado. É um monopólio. Que é o lado deles. E tudo que é falado em livros, que é dito, olha, porque o dinossauro, um exemplo lá do que a gente vai falar do Marcus Eberle, né? Que os dinossauros, eles existiram há milhões de anos atrás. Então, mas como é que tu pode provar? Eu estava ouvindo um documentário do Marcus Eberle, e ele disse que foram achados vários e milhões de ossos, e com a parte mole ainda dentro. Com resquícios de DNA. Tu é biólogo, tu sabe mais do que eu, do que eu estou falando. Então, quer dizer, milhões e milhões de anos, aquilo ali já não existiria mais. Então, não faz tanto tempo assim. Só que eles querem empurrar a boca abaixo. Então, eles falam, é assim, é assim. Estou dando um exemplo de dinossauro que é o que me veio na cabeça, mas tem vários outros exemplos que tu pode falar mais do que eu. Que eles, no livro, é aquilo ali, aquele desenhozinho, aquele gráfico que eles colocam ali, é isso. Essa é a verdade. Aí, se tu vem com alguma coisa contrária, eles vão dizer, não, mas é mentira, mas não é assim que funciona. Então, a verdade tem só um lado. Ela tem só um lado. Exatamente. Virou religião, né? Virou religião. Mas uma outra coisa que corre paralela a essa questão da ciência ter virado uma religião é também o atendimento a algumas agendas. Isso também é um outro problema sério. A ciência virou uma ferramenta, infelizmente. Porque a ciência, o que é a ciência? Vamos fazer uma introduçãozinha para concluir esse pensamento. A ciência é uma ferramenta de descoberta da verdade. De forma muito geral, para resumir, isso é a ciência. É uma ferramenta de descoberta da verdade. Então, lá no passado, aí daí nós temos que entender o que é essa verdade. Aí que tá. O que é a verdade, né? Lá no passado, quando você tinha lá a ciência e a filosofia, elas meio que não se sabia o que era tudo a mesma coisa. Os mesmos caras que os alunos estudam lá em filosofia, lá os pré-socráticos, eram os mesmos cientistas. Então lá, por exemplo, lá nos pré-socráticos, lá os filósofos que vieram antes de Sócrates, eles eram filósofos da natureza, eles estudavam natureza, como um cientista hoje. Então você tem lá a escola atomista, por exemplo, era a escola dos filósofos que tentavam entender do que a matéria era feita. Física pura e química pura. Sim. Mas eram filósofos. Então perceba que a filosofia e a ciência era meio misturado no passado, né? E ela só começou a ter áreas de ciência mesmo, uma separação entre filosofia e ciência a partir de Aristóteles, aí mais ou menos 600 a 700 antes de Cristo, né? E o Aristóteles que começou a criar alguns manuais ali, né? Alguns tratados, tratado de química, tratado de física, Sim. Tratado de zoologia, tratado de botânica. O Aristóteles fez esses tratados e ele tinha um tratado específico de filosofia. Então ele meio que começou a separar as áreas. Ali começou a surgir algo parecido com o que nós entendemos como ciência. Né? Nós podemos falar isso numa outra hora. O Aristóteles foi um gênio, um baita de um gênio. Ele era discípulo de Platão, né? Platão foi discípulo de Aristóteles, de Sócrates. Então, para te ver que ali só tinha gigantes, só tinha fera. E brinca com uma escola dessa aí. Hã? E aí o Aristóteles ele fez homeschooling com o Alexandre o Grande. Ele ensinou o Alexandre Grande na casa do Alexandre Grande, lá no palácio. Começou o homeschooling lá lá atrás. E aí, só para te ter uma noção para quem que ele dava aula. Alexandre o Grande, o rei que unificou a península grega. Sim. Era rei da Macedônia, mas depois foi de toda a Grécia e depois de todo mundo conhecido, né? O Alexandre o Grande, o Império Macedônico foi um dos maiores impérios de todos os tempos. E aí, isso é importante porque foi ali que surgiu o helenismo, né? A pulverização da cultura grega para o Mediterrâneo. Depois aquilo se transformou, vou resumir muito a história, né? Em Império Romano. Foi ali que surgiu o cristianismo. Que roubou muito exatamente, das culturas todas e tal, né? Exatamente. Foi ali que surgiu o farol de Alexandria, né? Que era no Egito e tal. E aí, cristianismo.
Era medieval. Na era medieval que surgiu a primeira universidade, que foi a Universidade de Bolonha, no mundo ocidental, que era dentro de uma abadia católica. Sim. Então veja que está tudo conectado. Idade moderna, Renascença, depois Idade Moderna, Idade Contemporânea, e temos a ciência como temos hoje. Então tudo é muito conectado. E aí, cara, na era moderna, surge então o Francis Bacon, que cria a metodologia científica. E aí, no século XX, vem uma galerinha ali, que o pessoal, quem faz metodologia científica hoje na faculdade, tem uma matéria chamada metodologia científica, chega a dar arrepio. Não, os caras ficam arrepiados, porque aquilo ali é um pesadelo, né, cara? Mas é um pesadelo porque também é uma matéria maçante, né? Mas ela é importantíssima. Aí vem ali o Karl Popper, Thomas Kuhn, Henri Lakatos, que são os caras que criaram a ciência como ela é hoje, né? Então a ciência ela ficou muito restrita a uma área. Qual é essa área? Aquilo que pode ser provado. Antigamente os caras olhavam assim, ó, o que é o pensamento? Não tinha, há 2, 3, 4 mil anos atrás, não tinha máquina de ressonância magnética. Mas os caras já tentavam entender o que era o pensamento. Sim. Né? O que é? Existe espírito. Como é que eu posso provar? Não tem como provar. Então perceba que tem coisas que talvez nós percebemos, mas que não são prováveis. O que é provável é científico. O que não é provável não é científico. A gente chama de metafísico. É a metafísica, que é uma matéria da filosofia. O metafísico, aquilo que não é provado. Então a ciência ficou muito limitada. Então isso é ciência. Fiz um resuminho rápido aqui do que é ciência. Só que a ciência começou a atender a agendas. Agora voltamos lá, aquele gancho lá. Começou a atender agendas. Uma série de agendas, né? Agenda 2030, globalismo, exatamente, feminismo, tudo que convém, LGBTQIA+, XWZ, Superpower, Ultra. A eles, né? Tudo que essa agenda secular, a agenda do mundo, né? Que não é da igreja, vamos dizer assim, é a agenda que está sendo que tu não pode ir contra. Agenda ambiental, por exemplo. Fala contra. Diz que tu é a favor de cortar uma árvore pra te ver. O que vai acontecer contigo? Então, mas eu sou professor de biologia, eu trabalho com o meio ambiente, eu não posso falar isso? Não, porque é contra os nossos princípios. Então ele já começa. Mesmo eu sendo professor de biologia, da área ambiental, se eu disser que eu sou a favor de cortar uma árvore, eu sou terraplanista. Eu sou contra a ciência. Sim. Mas como que eu sou contra a ciência se eu sou professor de biologia e eu sou biólogo? E eu sou professor de iniciação científica? Não, mas tu é contra a nossa agenda. Então. A ciência virou uma arma para atender algumas agendas. Né? Tu deve ver isso também, com certeza, em escola escola do governo, né? A Agenda 2030, globalismo, tá galopante, né, cara? Eu acredito, sim. Talvez eu vou entrar numa área meio... polêmica. Meio perigosa, né? De a gente comentar aqui ao vivo, não sei. Mas... toda essa agenda, todo esse poder, porque eles têm um poder na mão, eles estão com o poder do lado deles. Então, assim, eles estão do lado de quem? Quem que eles estão servindo? Exatamente. Quem é o senhor desse pessoal? Não. Qual é o objetivo? Fosse cirúrgico. Qual é o objetivo que eles têm com essas agendas? O que eles querem provar? O que eles... implantar. Exatamente. Então, assim, tudo está ligado agora dentro do que a Bíblia fala. Se tu tiver um olhar para dentro da palavra, tá indo tudo certinho aonde a Bíblia já aponta lá. Né? Que vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter a marca não sei do que, vai ter... Então, eu acredito que essa gente está trabalhando, sim, em prol dessas agendas que servem a Satanás. Exatamente. Exatamente. Na verdade, como é que se diz? Fugiu a palavra agora, mas é um plano, né? É um plano de implantação de uma agenda maligna, né? Exatamente. Então, por que nós estamos falando isso? Mas não é ciência, é ciência e fé. E para nós está conectado. Como eu falei, a ciência ela tem um limite, é aquilo que pode ser provado. Mas nós não estamos presos nesse limite, porque nós somos da ciência, mas nós entendemos, sentimos, temos fé, temos esperança
Nós temos comunhão com o Espírito Santo e sabemos que não é só isso, não. Não é só energia e matéria. Não é só energia e matéria. Existe uma agenda maligna para ser implantada. Com certeza, Michel, com certeza. Mas uma coisa que... eu tinha lembrado de uma frase agora, que tinha a ver com a ciência, eu tinha esquecido, eu lembrei agora. Que teve um autor, teve um cientista que falou... A produção vai pesquisar para mim? Produção, pesquisei para mim. Depois a pouco, manda no ponto, produção, depois. Teve um cientista que disse o seguinte, que a teoria da evolução, ela é mais real que a gravidade. A gravidade. Segundo Newton, a atração entre dois corpos ali, a gravidade, ou segundo Einstein, a deformação do espaço-tempo. Sim. A teoria da evolução é mais real do que a gravidade. Quer dizer, eu até hoje eu nunca presenciei, eu sou professor de biologia, eu já analisei centenas, para não dizer talvez até milhares, que eu já perdi as contas, de artigos científicos nessa área da evolução. Sim. Eu não consegui ver uma prova, Michel, eu só queria uma, de que um indivíduo de uma espécie, ou uma espécie, uma população de uma espécie, transformou-se em outra espécie. Exato. Não tem uma prova. Você tem alguns resquícios forçados, tá? Mas tu não tem assim, está aqui a prova cabal de que essa espécie, ela veio dessa espécie. Tu tem só teorias, só sugestões. Sim. O que tu tem aí de prova? Eu tenho um osso. Eu tenho um osso. Então, como diz, inclusive, lá no livro A Origem das Espécies do Darwin, no final do livro, tem um comentário que ele faz, tá? Que diz assim, porque tu já leu A Origem das Espécies? Eu já li A Origem das Espécies. Né? Eu li na faculdade, inclusive. A gente teve trabalho do livro. Tu é bom. E aí, na verdade eu fui obrigado. Na época eu achava massa. Na época eu era semi-ateu, vamos dizer assim. Eu era agnóstico, né? Uhum. E eu acreditava na teoria da evolução fielmente. Eu era doutrinado, né? Porque o que o professor me falava... que veio lá de cima. Nem questionava. Eu tinha fé. Eu era um homem de fé. No outro lado. No outro lado. E daí tá escrito lá no livro assim, Tá escrito lá no livro assim, Peraí, produção, só um minutinho. Tá escrito lá no livro assim, Me fugiu aqui agora a linha de raciocínio. O que eu tava falando, meu Deus do céu? A produção me... Você tava falando do Darwin, que ele... Dentro do livro dele... Tá. Tava escrito aqui assim, a teoria da evolução é verdadeira. Nosso único problema são os fósseis. Porque se tu concorda, se tu afirma que uma espécie se transformou em outra espécie, ela não vai surgir do nada. Não vai tipo assim, amanheceu e se transformou. Não foi assim. Tu tem que ter as etapas transicionais. Sim. E isso vai estar em fósseis. A ligação. Começou assim, daí teve uma mudancinha, até chegar aqui. Então, eu tenho o fóssil dessa espécie, mas as etapas transicionais, elas não têm. E depois que Darwin falou isso aí, passou-se 200 anos. E até agora não se encontrou uma. Não, me mostra uma então. Aí eu fico quieto, e não tem nenhuma até agora, tá? Então tá difícil de provar a teoria da evolução. Tá difícil. Mas alguém falou, agora a produção vai me mostrar aqui. Produção, deixa eu ver aqui. Aqui não tem? Vamos ver aqui. Não tem então. Não achamos. Tá difícil, tá. Depois nós vamos pesquisar, eu vou fazer aquilo que eu disse que eu nunca ia fazer na sala de aula. Trazer depois. Que eu vou pesquisar e trazer depois. Né? Não, mas é porque eu peguei de surpresa também. Né? Nunca traz. Não faz isso. Mas tá. Mas tem essa frase, né? Que a teoria da evolução, ela é mais real que a própria gravidade. Tá? Cara, a gravidade, eu nunca vi até hoje tu jogar alguma coisa pra cima e ela flutuar. Mas o avião... Não, o avião tem as turbinas que estão gerando força, ao contrário, empuxo, etc. Tem um monte de coisa ali rodando ali. Isso é a física. Agora, explica. do nada, sozinha, ela contrariar a lei da gravidade, nunca aconteceu até agora. Não teve. E os caras disseram que a teoria da evolução, que é toda cheia de problemas, toda cheia de falhas, toda cheia de lacunas, Sim. ela é mais real que a realidade. Então, olha o atendimento de uma agenda. Tu tá entendendo? Nesse caso, a agenda do ateísmo, né?
Então fica difícil defender um negócio que é indefensável, né? Tu falasse que tem que ter... qual foi a palavra que tu usou ali? Que tem que ter etapas, As né? etapas transicionais. As etapas transicionais, exatamente. Vamos pegar um animal aí, sei lá, o leão. Tá. Da onde que o leão evoluiu, Zé. né? Sim. Como que chegou ali a juba, o Exato. bocão, tal? Exato. Como é que ele... Da onde que ele evoluiu? Deveria ter lá o leãozinho, lá da onde que ele veio, e um fóssil daquele animalzinho. Uma espécie ancestral. Exato. Depois ele evoluiu para esse... Aí o fóssil tem que estar ali. Tem que estar ali o registro fóssil. Aí, depois ele evoluiu para... Até chegar aos dias de hoje, tem que ter toda uma evolução. E outra, não é um fóssil. Porque uma população não tem um indivíduo. Sim, uma população tem vários indivíduos. Então teria que ter vários fósseis das etapas de transição. E não se acha. Não se acha. Então, o que a gente pode concluir? Que ele foi criado unicamente Exatamente. como ele é. Ele foi criado. Quem Exatamente. criou? Exatamente. Como que ele surgiu? Porque assim, ó, tá. Então a vida surgiu do nada numa poça primordial, onde um caldo, um oceano, um lago, que tinha todos os nutrientes que temos hoje, né? Só que estava na forma inorgânica. A gente viu isso na nossa segunda reunião presencial, que a gente falou da evolução química dos compostos. E aí, em algum momento, do nada, os elementos certos, e quem dá aula de química, quem é professor de química, que deve estar escutando a gente, que consome o conteúdo de fé e ciência, talvez tenha algum professor de química cristão, vai lembrar aqui que existe... não é só ter a fórmula molecular, ou seja, ter os mesmos tipos de átomos, não é só isso. Eles têm que estar na mesma posição, na molécula, e tem que estar girando para um lado ou para o outro, né, que é a quiralidade da molécula. Se eles tiverem o mesmo formato, os mesmos átomos, e girarem em sentido contrário, já não é mais o mesmo composto. Sim. Então, olha a quantidade de variantes que teve que acontecer. Temperatura, pressão, resistência a pH, etc, etc. Então, teve muitas variantes que teve que acontecer ao mesmo tempo para te gerar uma célula. Uma célula. E essa célula já teve que vir com a capacidade de se reproduzir. Cara... Não, é como tu falasse, cara. Pode passar um quadrilhão de anos e isso não vai acontecer. O pessoal sempre fala assim, ó. Olha, pegar esse smartphone, eu vou desmontar ele em todos os pedacinhos, todas as pecinhas, vou espalhar aqui na mesa. Aí eu vou ter o poder do Thanos. Ó o alerta de referência da Marvel aqui. Pum, vou dar o estalo do Thanos, porque daí com a luva lá ele pode fazer o que ele quiser, com a manopla lá ele vai fazer o que ele quer. Né? Não é só fazer sumir gente, ele pode fazer o que ele quiser. E eu vou fazer passar o tempo. Vou fazer passar o tempo em alguns bilhões de anos, como eles disseram que aconteceu para o surgimento da vida. E aí depois eu vou passar o tempo e vou verificar o que aconteceu. Eu espalhei todas as peças do celular aqui na mesa e eu vou ver se as peças conseguiram se juntar sozinhas. Porque é isso que eles acreditam. Que as peças dos átomos ali se juntaram sozinhas para formar uma célula. Se tu acha que é impossível as peças do smartphone se juntar sozinha para formar um smartphone, como é que tu vai acreditar que as peças inorgânicas se juntaram para formar a coisa mais perfeita que existe, que é uma célula? Cara, tu tem que acreditar em fada madrinha, em gnomo, entendeu? Isso não acontece. Não aconteceu naquela época e não acontece hoje, porque esse é um outro questionamento que eles não respondem. Se aconteceu naquela época, por que não acontece hoje? Tentaram fazer o experimento em laboratório. Não conseguiram. Tentaram várias vezes na história. Aí no final agora, conseguiram fazer aminoácido. Nós criamos aminoácido em laboratório. Cara, aminoácido não é nem de perto, nem em milhões e trilhões de anos, uma célula. Aminoácido é aminoácido. Aminoácidos são as pecinhas que formam as proteínas. Aí tu tem que formar proteína, tu tem que formar lipídio, tu tem que formar carboidrato, tu tem que formar uma série de coisas para formar uma célula, uma só célula. Tá ligado? Então, tipo assim, é muita doideira o que eles pensam, né? É muita loucura. É muita forçação de barro que eles pensam. Eu acredito que se eles tivessem essa fé que eles têm
para acreditar nisso, se eles tivessem, vamos lá, 10% da fé que eles gastam, né? Vamos dizer que a fé seja algo mensurável, né? Se eles tivessem 10% da fé, se eles colocassem isso para crer em Jesus, crer em Deus, eles seriam pessoas com uma fé, eles conseguiriam fazer muitas coisas que a gente não consegue. De repente, a gente não tem tanta fé quanto eles. Essa capacidade de acreditar no impossível quanto eles têm. Exatamente. Eles têm uma fé gigantesca que talvez eu queria ter, claro, do meu lado, do lado cristão. Sim, claro. Que eles acreditam em coisas que... Como é que um ser humano, cara, vai evoluir para isso? Esse ser perfeito, esse ser que... Tu sabe que tem um livro do Marcus Eberlin, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor dele e do Michelson também, que a gente vai ter que falar do nosso congresso, o Congresso Fé e Ciência. Tem um livro que é... o nome do livro é... hoje eu tô pegando a produção de surpresa. Mas nesse livro do Marcus Eberlin, ele fala da complexidade irredutível. O conceito de complexidade irredutível. Tá. A ideia é o seguinte: tu imagina um relógio. Pensa num relógio, desses relógios legais aí de ponteiro, né? Com engrenagens e tal. Relógio da Oriente e tal, né? E aí, Rolex e tal. Não. E aí, cara, se tu não tiver um pino no lugar certo, ele não funciona. Ou seja, ele só vai ser relógio de verdade funcionando quando todas as peças estiverem no seu devido lugar. Perfeito. Se tu não tiver uma peça no seu lugar, até esse momento acontecer, ele ainda não é um relógio. Ele está incompleto, ele não está funcionando. Tá. Né? Então, significa dizer o quê? Que tudo tem que estar ao mesmo tempo, na mesma hora, naquele lugar, para o negócio funcionar. Senão ele não funciona. Esse é o conceito de complexidade irredutível. Ou seja, sim, se o jardineiro não ir lá e plantar tudo e formar o jardim não vai se formar sozinho. Uhum. Se tu não pegar lá o marceneiro ou o carpinteiro, não pegar lá, encaixar as peças da mesa, tudo no seu devido lugar, não tem mesa. Se o relojoeiro não colocar cada pedacinho do relógio em cada um dos lugares, tu não tem relógio. Bem legal. Ele tem que estar tudo ao mesmo tempo, naquele mesmo momento, para o relógio conseguir funcionar. É a complexidade irredutível. Ou seja, as evidências de que a vida foi criada, não só a vida, mas o universo, porque essa complexidade ela se repete no átomo também. Vamos mudar um pouquinho agora aqui o foco, né? Daqui a pouco nós estamos falando que tudo é energia. Não, brincadeira, piada interna aqui, né? Mas, né, o que acontece? Mas é verdade também. Física quântica. Física quântica. Então, o que acontece? A unidade básica da matéria é o átomo. Nós sabemos que existe coisas antes do átomo, as partículas subatômicas. Né? O elétron, o nêutron e o próton. Sim. E esses são formados por coisas ainda menores. O pósitron, o neutrino, o quark. Existem 7 partículas elementares, né? Mas elas por si só não são matéria. Só vai ter realmente algo sólido, líquido, gasoso a partir da junção disso tudo formando o átomo. Sim. Então antes do átomo tu não tem matéria. Se tu passar lá daquelas 7 partículas elementares, tudo vai se resumir em energia, frequências, ondas eletromagnéticas com frequências específicas, formando partículas específicas, e quando isso se junta numa certa organização, porque se não tivesse organização também não tem nada, você tem então o átomo, e a partir daquele momento então, você tem a matéria. Então perceba, né, o pessoal que está nos acompanhando, e, né, Michel, que até na matéria tu tem organização. E se tu não tiver um desses itens, não existe matéria. E quem foi que, como tu falasse, plantou tudo naquele lugar? Quem foi que semeou tudo? Quem foi que criou tudo? Eu lembrei de um... Claro que é um filme, mas foi muito legal a forma que eles colocaram, né? Que era o Espírito Santo. Lá no filme era o Espírito Santo. Acho que é A Cabana, uma coisa assim. O filme é A Cabana. Até eu li o livro, né? Esse livro A Cabana é bem legal, assim, bem interessante. Ele é cristão, né? Sim. E lá o Espírito Santo está mostrando pro
pro personagem um jardim. E assim, eu vou te mostrar o meu jardim que eu criei. Então, o personagem entra... Claro, tem nada a ver, mas só para a gente entender, né? O que é Deus, né? E ele fala assim para o Espírito Santo: nossa, mas isso aqui tá bagunçado. Que bagunça. Tudo misturado. Tá tudo fora de lugar. E a câmera vai aumentando, vai tipo um drone. O drone vai subindo. E lá de cima tu consegue enxergar a ordem. Desenhos maravilhosos naquele jardim. Sim. Ele enxergava só o restrito ali, só o pequenininho. Pedacinho. Mas Deus enxergava todo o jardim. Exatamente. Muito legal aquela cena ali. E aí tu puxou agora uma questão, né, de Deus enxergar o todo. Exato. Porque uma coisa que é algo que é interessante, importante de a gente entender, né? Então, a Bíblia fala que tem coisas que são para ser reveladas, né? Que são coisas que... Mas tem coisas que a Bíblia se cala. Tem questões que a Bíblia não fala nada. Ou se fala pouquinha coisa. Então, se a Bíblia se cala sobre aquela questão específica, não adianta muito a gente querer entender, porque vai ser difícil entender. Até porque a Bíblia não é um livro científico. É um livro que tem ciência. Mas não é científico. A Bíblia é uma história de criação, queda, redenção, Sim. reconciliação e depois ida para a eternidade. É uma história linda, de começo, meio e fim, que ela conta, né? Através de vários livros e tudo mais. No meio disso tudo, tem alguma coisa de ciência ali. No livro de Jó, por exemplo, tem bastante ciência. Isaías fala um pouco de ciência também, né? Mas não é o foco da Bíblia falar desse não é o objetivo, né, dos autores da Bíblia e da própria Bíblia. Muito bem. Mas a gente fica pensando assim, ó, existem algumas coisas elementares, por exemplo, o tempo, né? O espaço. E aí a gente tem que entender que quando você, por exemplo, a física newtoniana, ou a física do Einstein, por exemplo, né, que tentou dar uma melhorada no entendimento do que é matéria e energia. Se você sabe que você tem um ponto A e o ponto B, se você souber a distância entre o ponto A e o ponto B, tu consegue saber a velocidade. Sim. Pelo tempo que você percorreu, tu consegue saber a velocidade. E você pode trabalhar essas variantes como quiser. Se tu tem velocidade e tempo, tu vai jogando ali, né? Tem uma mínima noção de expressão numérica, tu consegue brincar com o negócio ali. E isso é exato. É físico, é matemático, é exato. Não tem erro. Então, qual a distância daqui na Lua, o tempo que eu levo, os cálculos já foram feitos, Velocidade. foram provados quando o homem foi para a Lua, tá tudo certo. Inclusive, quem fez os cálculos foi uma mulher, né? Só para não é um mundo que é feito só de homem, né? Ó a pauta feminina. Não, brincadeira. E aí, só que daí é o seguinte, nós temos que entender que isso tudo isso, e quanto de energia que eu preciso para deslocar uma massa de um ponto A para o ponto B, por exemplo. Eu posso expressar isso em joule, em quilocalorias, em calorias, sei lá. Tudo isso, energia, matéria, distância, tempo, velocidade, aceleração, etc. Tudo essas variantes que a gente trabalha, isso está dentro do universo. Tudo isso está dentro do universo. Tem um filósofo chamado Nietzsche, que o pessoal diz que é o pai do ateísmo, que é o cara que matou Deus, tem até filmes, né? Deus não existe, daí o cara, ele cita o Nietzsche lá, né? Porque Deus, essa frase é do Nietzsche, Deus não existe. De certa forma, o Nietzsche estava correto. Sabe por quê? Porque o Nietzsche dizia o seguinte, que tudo é energia e matéria, só existe o que está no universo. Sim. E você não vai encontrar Deus no universo. Tem um astrônomo, um astronauta, teve um astronauta aí na década de 2000, que ele disse o seguinte, eu vim aqui para o espaço e eu não vi Deus. Falou, estufou o peito e falou, não vi Deus. E se ele pegar uma nave espacial que consiga viajar na velocidade da luz e dar uma volta aí pelo universo, ele também não vai encontrar Deus. Por que ele não vai encontrar Deus? Porque Deus é o criador do universo. Ele criou o universo. Então ele criou tudo que existe. Ele não está na criação. Ele não está na criação. A criação é que está nele. Sim. Então a palavra fala que a terra é como estrado onde Deus coloca os seus pés, né? Tipo... Deus claro que aquilo ali é uma frase um pouco alegórica. É tipo uma metáfora. Uma metáfora, mas para dizer o tamanho, né, da magnitude de Deus. Então,
Eu sempre falo pros alunos assim, ó, pro pessoal quando eu converso sobre ateísmo e tal, né? Para pra pensar o seguinte. Imagina um programador de um jogo. Ele criou o jogo. Eu pergunto, as regras que ele criou para aquele jogo se aplicam a ele? Nenhuma. Tu criou um jogo, tu programou, fez uma programação. E tu criou um monte de regra no jogo. Aquelas regras que ele criou se aplicam ao criador do jogo? Claro que não. E os personagens que estão no jogo vão conseguir ver o criador? Estão lá dentro do jogo, estão restritos. Eles vão jogar. Exatamente, estão restritos ao universo que foi criado pelo criador do jogo. Sim. Então, claro que isso existe uma licença poética aqui, porque a diferença é enorme, obviamente. Perfeito. Deus não é apenas um programador, não é bem isso. Mas só para o pessoal entender. Deus é o criador de todas as coisas. Ele criou o tempo, inclusive. Lá em Gênesis, quando fala no final ali do capítulo 1, lá, dos primeiros versículos. Então, Deus viu que era bom. De manhã ele fez um pouquinho, de tarde ele fez outro pouquinho. E esse foi o final do primeiro dia. Nesse momento ele criou o tempo. Então, até o tempo foi criado. Porque quando tu fala assim, ó, Deus é eterno, tu meio que tá limitando ele a um é a eternidade, né? Mas, cara, tu tem que entender que Deus não tá limitado no tempo. Ele vê o tempo, ele olha o tempo e diz, tá ali o tempo, ó, eu criei o tempo. Ele criou a energia, ele criou tudo. Então ele é o criador. E aí o Nietzsche e todo esse pessoal do ateísmo, eles tentam enquadrar Deus dentro de um sistema real que foi criado. E ele não tá limitado a isso. Até porque eles não entendem, né? Eles não entendem o que eles estão falando, eu acho. Porque eles não podem. Se eles entendessem o que eles estão falando, eles não iam falar essas bobagens todas. Eu acredito, cara, não pode. Não, acho que não. Não, um pouco disso eles estão sendo, como é que se diz? Doutrinados, né? Estão repetindo o que os professores disseram que é e não... Doutrinados, e eu acho que essa agenda já vem de muito tempo. E aí dentro dessa ideia que a ciência é uma religião, tu não pode falar nada contra. E é isso, pode, e acabou-se. não pode. E eles estão Mas ali. eu acho que a gente tem que falar um pouquinho do nosso congresso, né? Exatamente. Falta 12 minutos aí para o nosso fim. Convidar o pessoal, divulgar em primeira mão os palestrantes. Pode... Não, start. pro pessoal entender o que está acontecendo, né? O que é. O nosso ministério já começou desde o ano passado, nós estamos em 2024, ele já iniciou em 2023 e lá no início dele já surgiu com a ideia de, em algum momento, a gente montar um congresso. E nós, então, já fechamos com os palestrantes principais, então significa dizer que ele já ganhou corpo e ganhou uma data também. Então, dia 5 de outubro, que é um sábado, nós teremos então o nosso congresso com os palestrantes principais, eu digo principais porque tem de renome nacional, já confirmados, né? Passagem comprada, hotel reservado. Tudo pronto. Que é o Marcus Eberlin. Quem quiser saber quem é o Marcus Eberlin, dá uma olhadinha no YouTube, no Google, quem é o Marcus Eberlin. Hoje ele está entre os 15 maiores cientistas do mundo. Sim. Do mundo. Existe um número, que é uma razão entre o número de publicações e o número de citações. Porque não basta publicar, tu tem que ser citado também. Sim. Porque foi só para publicar, eu publico um monte de coisa e não, tu tem que também ser citado. Então essa razão entre o número de publicações e citações gera um número, uma razão, e o dele é uma das mais altas do mundo. Ele está entre os 15 maiores do mundo. Então não é pouca coisa. O cara é cristão, é presbiteriano, né? Cientista, né? Químico, da área da química. Ele tem uma reação química com o nome dele. Tu já parou para pensar? Tu tem uma reação química com o teu nome? Ele tem uma reação química com o nome dele. A reação Eberlin. Eu acho que é Eberlin o nome dele. A gente tá falando errado. A gente fala Marcus Eberlin, eu acho que é Marcus Eberlin. Mas tá bom. Nós vamos descobrir isso no futuro. E o outro palestrante é o Michelson. Michelson Borges. Michelson Borges, ele é um criciumense. Ah, é? Ele é criciumense. Essa informação não tinha. Ele é daqui de Criciúma. Ele é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Então, a família dele é toda daqui de Criciúma. A gente chegou até ele por um livro que eu li. Um livro que eu li, se chama A Descoberta. A gente até depois pode mostrar esse livro, muito bom para quem é leigo nesse assunto, quem quer iniciar, quer entender, é um livro bem interessante. Daí eu fui pesquisar, descobri que ele era daqui, descobri a irmã dele através de uma professora, né? Então a gente fez o convite para ele.
O congresso já era dia 5, já estava formatado a data, o Marcos já estava confirmado, e a gente contactou o Michelson para tentar ver se de repente ele conseguiria, porque ele mora em São Paulo, né? Ele é um autor de best-seller, de vários livros nacionais, internacionais. Os livros dele são traduzidos, eu descobri isso, para outras línguas dentro das escolas adventistas. Então, na língua espanhola. Aqui tem escola adventista no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, eles traduzem o livro dele. Então, tem uma biblioteca lá na Alemanha com o livro do Michelson lá brasileiro. Eu não sei te dizer quais são os países. Eu só soube essa informação. Não, eles aleatório. Traduzem. Deve ter, com certeza. Né? Talvez aqui na nossa América do Sul, aqui, talvez, com certeza, né? Sim. Argentina, tal, aqui, com certeza, sim. Estados Unidos, provavelmente. Então, assim, ele é um cara muito conhecido dentro do mundo adventista, né? E justamente essa data, ele dá muita palestra, ele dá muito congresso, ele participa, e essa data ele não tinha nada. Porque dia 3 e dia 4 ele vai estar em Porto Alegre fazendo um outro doutorado. Porque ele já é doutor, está fazendo outro doutorado na PUC, então ele estaria em Porto Alegre, e dia 5 ele está disponível. Então é o Espírito Santo trabalhando em prol do nosso congresso. Com certeza. Vai ser muito legal. Vai ter outros palestrantes de renome regional, vamos dizer assim, durante o dia, né? No sábado à tarde, nós vamos ter uma dinâmica diferenciada, rodas de conversa, com assuntos diferenciados, né? E à noite, então, as duas palestras principais do Marcos Eberlin e do Michelson Borges, onde eles vão trazer toda a experiência e conhecimento. A gente deu aqui uma palhinha, né? Deixa eu só te cortar, desculpa, claro, perdão aqui, mas detalhe, a gente não sabia. Eles são amigos. Pois é, teve esse detalhe, né? Eles são amigos, amigos de um na casa do outro. De fazer podcast e tal. De fazer... Não dá. Se não for Deus, se não for o Espírito Santo, eu não sei o que foi. E vão estar aqui junto palestrando no nosso congresso. Exatamente. Aqui na aba Pai. Vai ser muito legal, né, cara? Vai ser muito legal. Pois é, eu acho que vamos se encaminhando agora para finaleira, né, Michel? Eu acho que o nosso projeto é um projeto muito legal. Não é todo mundo que gosta. Não é todo mundo que é nerd. Porque esse assunto de nerd, cara, sabia disso? Esse assunto de geek. Né? Geek, nerd. Antigamente tinha aquele filme, né? A Revolta dos Nerds. Tu é desse tempo, não? Sim. E aí o nerd era tido como uma pessoa... Olha pro cabelo, tu vai ver que já não tem... Pois é. O pessoal talvez está pensando que aqui é obrigatório raspar o cabelo ou ser careca. Sim, não é. É coincidência. Nós tivemos problemas com a luz aqui. Até ajustar a luz, pegava na cabeça, pegava na cara. Não, e aí eu acho que mas é um assunto legal. Para quem gosta, para quem é dessa área, para quem... De repente tu tá zapeando no YouTube, tentando procurar alguma coisa, porque às vezes tu tem lá... teve um podcast do Marcos Eberlin se eu não tô enganado, se bobear, o Michel só tava nessa aí. Eu não sei, depois eu vou dar uma olhada melhor lá. E eles conversando, que é uma coisa que eu não gosto muito de fazer. Que é duelar, ficar debatendo, e aí os caras já começam a se xingar, já começa a entrar pra uma outra área que não é legal. É legal assim, estamos aqui falando, depois traz outros caras, eles falam a parte deles e cada um... Aí o cara que tá assistindo que vê quem que tem mais razão e quem que não tem. Mas enfim, teve um podcast de 12 horas, 11 horas, eu parei na 8ª hora. Tu conseguiu ver? Eu tenho mais 4 horas, eu assisti 8 horas e tem mais 4 horas pela frente. Então às vezes o cara tá ali olhando e às vezes o cara não quer um podcast de 8 horas. Ele quer uma coisa mais tiro curto. Sim. E às vezes o cara tá ali, professor de biologia, professor de física. O nosso grupo, ele tem pessoal de RH, tem engenheiro ambiental, tem construtor civil, tem pessoal da linguista, tem de tudo. A gente tem o nosso grupo é eclético. Exatamente. Não, o nosso grupo é eclético porque a gente diferentemente do outro lado, a gente não monopoliza. Aceitamos o todo tipo de pessoas. Exatamente. E aí, eu então acho que é um projeto que vai crescer.
Vai crescer. Amém. Vai crescer não assim, não no tráfico pago. Não, brincadeira. Vai ser orgânico, né? Quem gosta vai se deparar com o assunto. Sim. Legal. Vou me inscrever no canal, vou ver. Vou encostar nesses caras. Vamos encostar aí, vamos trocar uma ideia, né? E a gente é bem acessível, né? Com certeza. A gente é bem acessível, então o cara entra em contato, por nada, às vezes a pessoa... Que nem, por exemplo, o Dr. Lissa. O Dr. Lissa, que está no grupo nosso do WhatsApp, lá, do Fé e Ciência, a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Tem o Instagram também, aba Fé e Ciência, quem quiser, de repente, dar uma olhada lá. O canal do YouTube vai surgir logo mais, mas também pode acompanhar pela rádio, a rádio Aba Pai, né? Sem problema nenhum. E a pessoa vai lá e começa a consumir o conteúdo, cara. Começa a consumir o conteúdo tranquilamente. Se quiser também alguma aula de matemática, física, biologia também, a gente está aqui para... Entra em contato no PV e a gente acerta. Para ajudar todo mundo, né? Todas Exatamente. as pessoas que queiram aprender sobre fé, sobre ciência. Exatamente. Queiram entrar nesse mundo maluco, né? Porque às vezes as pessoas acham que a gente é maluco, né? Tá aqui a minha filha, talvez ela pense que o pai dela é doido. Não, ela não pensa isso, tenho certeza. Então ela tem certeza, né? Ela tem certeza que o pai é maluco. Mas, enfim. Mas acho que o cara, pra ser da ciência e da fé, ele tem que ter um pouquinho de desconto. O que tu acha? O cara, para dar aula dentro de um 6º ano de matemática, não pode ser certo. Eu já falei que 6º ano só se estiver passando fome. Não dá. Pra mim não dá mais. Pode, Não tenho estrutura psicológica pra 6º ano. Ele joga um livro pra cima, quebra tudo. Mas a gente tá aí pra isso, né? Pra acalmar essas crianças e... Eu acho muito legal, eu admiro muito o professor ou professora do primário, cara. As pedagogas. Tem que ter dom. Tem que ter dom. Mas, acho que por hoje era isso. Eu achei legal, eu vou ler a frase aqui da rádio, achei interessantíssimo, ó. Nós levamos aos ouvidos e aos olhos, mas é Deus quem leva ao coração. Tudo a ver com o nosso... Perfeito. Tudo a ver com a gente aqui, né? Matou a pau. Muito legal, muito legal. Então é isso. Acho que... Obrigado por quem nos acompanhou. Se inscreve no canal. Eu sempre quis falar isso. Ativa o sininho. Compartilha. E tamo junto. Até o próximo podcast. Isso aí. Um abraço. Tchau.